pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos conversar rapidamente sobre um dos maiores entraves no processo educacional no que diz respeito às necessidades educativas especializadas. Estamos tratando especificamente neste vídeo sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre o TDAH e ficou, o que será que significa isso? Essa é a sigla para esse transtorno. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um dos transtornos mais difundidos em todos os estudos no que diz respeito às necessidades educacionais especializadas, sobretudo nos Estados Unidos e parte da Europa. Chegando ao Brasil com maior intensidade, com maior amplitude na década de 90 e sendo espalhado, disseminado de uma forma muitas vezes inadequada, trazendo algumas consequências para crianças e adolescentes dentro das escolas. Por conta disso, nós achamos interessante socializarmos algumas características bem específicas do TDAH. No entanto, nós gostaríamos de desmistificar duas das características que podem facilmente serem confundidas. Uma delas é a dificuldade de concentração, que é a maior característica do TDAH, maior no sentido de ser a que se apresenta em todos os casos. Então, normalmente, as crianças que têm dificuldade de concentração, dificuldade de atenção ou foco, a gente chama de foco, de manter o foco num determinado assunto, elas são automaticamente rotuladas como sendo TDAH. Alguns casos não são, outros casos podem ser, mas é importante nós reforçarmos que a dificuldade de concentração ela pode acontecer por diferentes causas: dificuldade no sono, dificuldade na alimentação, uma falta de uma rotina dentro das suas atividades domésticas. Quando eu falo domésticas, são atividades não especificamente da casa, mas na casa. E também alguns fatores que podem influenciar nessa falta de foco. Isso faz com que a criança ela possa chegar na sala de aula muito desatenta, não focando naquilo que você gostaria, e aí a gente começa a tentar descobrir, seria o caminho certo, tentar descobrir o porquê dessa falta de foco. Se essa falta de foco é constante, tá tudo bem, a alimentação tá normal, o sono tá normal, é um sinal de alerta para nós buscarmos as possíveis causas dessa característica que pode estar associada ou não ao TDAH. Uma outra coisa, além da falta de foco, que nós vemos muito forte dentro das escolas e que isso também termina por caracterizar uma criança que tenha o diagnóstico de TDAH ou a criança que pode não ter, mas pode, por conta dessa outra característica, ser rotulada de TDAH sem mesmo ser, que é a agitação, a atividade intensa que as crianças têm. Então, a maioria das crianças, elas vão ter uma intensa atividade no seu processo de desenvolvimento, porque isso é natural do desenvolvimento infantil. Valon já trazia isso como sendo uma teoria bem consolidada, solidificada nos seus estudos, e quando ele diz que o ato motor e o ato mental estão intrinsecamente ligados. Então, a criança que se movimenta, que corre, que pula, que brinca, que ri, essa é uma criança saudável. O que a gente precisa observar enquanto professores?
vai muito além daquilo que a gente pode considerar natural para o desenvolvimento dos nossos alunos. Aquilo que vai extrapolando todos os limites. E se essas características todas elas vierem associadas, a criança tem dificuldade de focar, tem uma intensa atividade motora ou mental, porque de repente a criança é quietinha, não é? Mas a sua mente é muito acelerada, então ela não consegue se concentrar, não consegue focar em determinados assuntos, porque a mente é tão acelerada que ela se distrai com muita facilidade. Então, a questão do pensamento dispersivo, de pensar em diferentes coisas ao mesmo tempo, não é que pense em diferentes coisas, é que pense rapidamente e não dá continuidade, vai passando de uma coisa para outra. Isso traz algumas suspeitas, não é, para uma possível avaliação de uma equipe muito profissional para o diagnóstico ou não do TDAH. Porque esse quadro de pensamento acelerado, de repente pode ser também por uma rotina instável em casa, uma dificuldade no processo de absorção de muita informação, sobretudo pelos meios eletrônicos, a televisão, os jogos, as redes sociais. Então é uma carga de informação muito rápida que traz para essa mente uma superagitação. Outro fator importante para a gente observar nesse processo, se a criança tem algumas características do TDAH ou não, é a dificuldade de aprendizagem no período de alfabetização e a dificuldade também de leitura, de compreensão e interpretação dos textos lidos depois que ela já é alfabetizada. Por quê? Porque para enunciados mais compridos ou textos mais compridos, ela começa a ler, mas ela perde o foco, perde a concentração no meio da sentença lida e aí termina voltando para tentar. Então essa volta, isso causa um cansaço, isso causa um desestímulo, isso causa uma aversão ao processo de leitura, porque é cansativo para essa pessoa, para o leitor. Então são algumas características que a gente precisa se despertar para uma possível avaliação. Não quer dizer que toda criança que pula corre, mas ela é hiperativa. Então a hiperatividade ela precisa ser analisada por longos períodos e observadas as causas, os motivos que geram aquela hiperatividade. Assim como a falta de concentração e memória também precisam ser observadas. É importante a gente investigar se essa criança está fazendo uso de alguma medicação, se o sono está sendo adequado, se os horários dessa criança para alimentação, para brincar, para assistir televisão ou para se divertir de alguma forma estão sendo bem supervisionados e acompanhados, e preservados pelos pais ou por quem toma conta. Então existe uma série de questões a serem observadas na criança ou no adolescente. Mas precisamos observar que fatores desses isolados, eles não compõem a lista, eles não compõem o quadro do que seria um diagnóstico do TDAH. No entanto, eles podem acender aquela luz para que nós observemos e esgotemos as nossas estratégias e possibilidades metodológicas na sala de aula, para que só depois disso a gente possa buscar ajuda, ok? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que possa ter ajudado de alguma forma. E se você gostou, compartilhe com seus colegas professores ou pais de alunos e nos dê a alegria de sabermos que a Escola Lourdes Ramalho, juntamente com toda a nossa equipe, tem contribuído de alguma forma com o processo educativo
da sua criança ou do seu adolescente. Muito obrigada, até logo.